Olá, quem é que não gostaria de aprender a viver melhor? Significando um bem-estar físico, energético, emocional, mental, psíquico, social, familiar, profissional, financeiro e espiritual. Viver melhor não é aquisição de coisas externas. Não é simplesmente ter uma casa, uma esposa, filhos, casar, viver, morrer. Viver melhor é uma arte. É uma arte que o ser humano aprende com a natureza. Aprende permitindo que cada momento de sua vida aconteça e que ao acontecer traga uma aprendizagem e a partir daí essa aprendizagem servir como suporte para o próximo momento. Certa vez, havia 2 monges de um mosteiro muito rígido, onde não podiam ter contato nenhum com o sexo feminino e que quando passasse por uma mulher tinha que até abaixar os olhos. Esses monges estavam indo de uma cidade para outra e tinham que atravessar o rio. Só que tinha chovido muito, o rio estava bastante forte para ser atravessado a pé e havia uma mulher chorando na beira do rio porque a casa dela ficava do outro lado do rio. Ela tinha atravessado o rio para pegar um pouco de lenha na floresta e na volta não tinha como chegar à sua casa, onde havia um bebezinho que precisava ser amamentado. E ela chorava desesperada. E os monges estavam se aproximando. Aí um dos monges parou, viu o desespero da mulher, por compaixão. Ele virou-se para essa mulher e lhe perguntou: mas o que está acontecendo? Por que esse desespero? Ela falou: é porque eu não tenho forças para atravessar o rio, meu filho pequeno, bebê, está do outro lado e eu preciso amamentá-lo. Ele falou: muito simples, suba nas minhas costas e nós te atravessamos. Então ele colocou a mulher nas costas e atravessou para o outro lado do rio. A mulher, muito grata, ficou feliz, agradeceu, foi para sua casa e eles continuaram a caminhada em silêncio. Passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí o outro monge não aguentou, falou: puxa vida, você, hein? Você desrespeitou todas as regras da nossa ordem. Não só você falou com a mulher, você olhou para ela, você ainda carregou ela nas suas costas. Mas isso foi o maior pecado de todos. Aí ele falou: eu carreguei essa mulher nas minhas costas durante 10 minutos e você está carregando ela dentro de você já tem 5 horas. Qual dos dois tem realmente competência para ser feliz? Qual dos dois vai viver melhor a sua espiritualidade, sua compaixão? E a razão pela qual eles se tornaram monges, que é abandonar todo apego e permitir que o seu corpo seja o veículo de sua alma para uma realização maior. E nós só nos realizamos através do amor, seja ele individual, pessoal, ou o amor universal, que é chamado de compaixão, que é a capacidade de se sensibilizar com a dor do outro e fazer algo a respeito. Então, para começar, viver melhor é a nossa capacidade de compreender que nós temos 5 bolsões dentro de nós que podem nos levar ao fracasso total de nós mesmos, conosco e com a nossa vida, ou podem servir de bases para nos lançarmos
ao universo para nos lançarmos a todas as formas de realização e de bem-estar às quais nós temos direito. Primeiro bolsão, minha relação com o meu passado. Como é que eu lido com minha relação com o meu passado? Eu me culpo? Eu simplesmente nego o meu passado? Ou eu utilizo cada fato do meu passado como uma forma de aprendizagem para que eu não repita os mesmos erros e, ao mesmo tempo, para que eu aprenda com cada situação que eu vivi desde que eu fui concebido, desde que eu nasci? Sim, porque na barriga da mãe, o feto, ele tem consciência do que está acontecendo. O que eu fiz da minha vida? Meu passado, ele não é uma determinante de quem eu sou. Ele é simplesmente uma referência. Então, quando eu lido com o meu passado, é importante vê-lo como uma referência de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Ficar com tudo aquilo que ele me trouxe de bom e aprender com tudo aquilo que foi dor ou sofrimento e evitar infligi-lo a outras pessoas. Então, aprender a olhar o meu passado como referência, não como determinante, como uma forma de aprendizagem, é o primeiro passo para justamente poder encontrar na nossa vida o equilíbrio de uma vida realizadora e melhor. O segundo bolsão é como eu lido com mudanças na minha vida. Porque a nossa vida é feita de mudanças. Existe a cada momento uma mudança física, emocional, mental, que depende, é claro, dos acontecimentos externos, mas ao mesmo tempo depende de como eu lido com eles, como eu olho para esses acontecimentos, o que eu vou fazer com eles e por quanto tempo eu estou disposto a ficar me martirizando por aquilo que está acontecendo quando é algo de negativo, algo de desagregador. Aprender a lidar com as mudanças, sabendo que as pessoas só podem me ferir ou me machucar se eu deixar. Aprendendo a lidar com as mudanças, sabendo que cada nova mudança na minha vida traz um amadurecimento, um afastamento do meu estado de ignorância e me aproxima de um estado de conhecimento, de sabedoria, de evolução. Quanto mais mudanças, mais aprendizagens. Então, eu saber utilizar os momentos que passam na minha vida, as mudanças que acontecem, a clareza em relação à impermanência de tudo é fundamental. Tudo é impermanente. Então, se eu ficar desejando que as coisas permaneçam sempre da mesma forma, eu vou me frustrar muito, porque a vida, ela se modifica a cada momento, a começar pelo dia que se transforma em noite e volta a ser dia, a começar pelas estações do ano, pela natureza, a começar pela minha própria capacidade e competência de me tornar um ser mais universal, de sair daquele ovo fechado de meus pais, passar para a vida social, para a vida mais cósmica, ou mais universal. A mudança traz a nossa competência de reintegrar cada aspecto de nossa
personalidade, ao momento que estamos vivendo, ao amadurecimento, que pode ser físico, emocional, energético, mental, psíquico ou espiritual. Então, saber lidar com as mudanças, aceitar as mudanças, é uma das formas mais rápidas de evoluir, de crescer e principalmente de se sentir confortável na vida. Porque quando as mudanças acontecem sem a nossa participação, nós, a princípio, resistimos a elas, porque nós não desejamos. E quando elas acontecem, devido à nossa participação, ao nosso desejo, ou não acontecem da forma como nós gostaríamos, também resistimos. Então, é muito importante que saibamos que cada mudança traz dentro dela um tesouro. É como a ostra que traz uma pérola. Houve alguma coisa que provocou o aparecimento daquela pérola, mas ela se transformou numa pérola. Então as mudanças são as pérolas com as quais nós fazemos o colar da nossa sabedoria. Porque a sabedoria, ela é vivência, mais conhecimento, mais consciência. Quando juntamos esses três elementos, a sabedoria acontece. Então, sabemos lidar com mudanças, encontrando a sabedoria de cada momento e colocando mais uma pérola no nosso colar de evolução, vai fazer com que em cada momento em que nós precisarmos nos sentir centrados, os momentos de dificuldade, os momentos em que nós nos sentimos perdidos fora do chão, nós tenhamos um colar de pérolas ao qual podemos recorrer. E esse colar de pérolas está em nós na forma de uma consciência que vai evoluindo em cada aspecto da nossa personalidade, em cada aspecto do nosso ser e em cada aspecto da forma como nós, ao comunicarmos, ao nos conectarmos com a nossa essência, permitimos que essa essência se manifeste. Então, se eu estiver ligado naquilo que muda, eu estou perdido. Meu corpo muda, meus pensamentos mudam, minhas emoções mudam, minhas energias mudam. Mas espera aí, para eu conseguir observar que tudo muda, eu preciso de um ponto de referência fixo. Senão, como é que eu vou ver que tudo está mudando? E esse ponto de referência fixo, o único, é a sua essência. Porque, como eu disse anteriormente, mente muda, a mente mente sempre, a mente muda, as emoções mudam, as energias mudam, as situações mudam. E eu observo que tudo muda, logo eu tenho um ponto de referência fixo. E esse ponto é a sua essência, é a fonte de vida, de consciência, de amor e poder que existe em você, que te transformou de feto em criança, de criança em adolescente, de adolescente em adulto, sem pedir sua opinião. Essa fonte, quando você se conecta nela, você lida com qualquer tipo de mudança. Seja mudanças de vida, mudanças de relacionamentos, mudanças de situação profissional, financeira e até mesmo de consciência espiritual. Então, quando nós conseguimos nos focarmos na nossa essência, e isso se faz através do autoconhecimento e da meditação, então nós somos capazes de permitir que as rédeas de nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, das situações, estejam nas mãos daquilo que é realmente fixo,
pleno, presente, consciente, poderoso, amoroso. E aí sim, nós vamos saber lidar com a mudança e fazer da mudança a melhor forma de permitir que a nossa consciência se adapte, se adeque, se harmonize com toda e qualquer situação que a nossa vida passa. O terceiro bolsão é minha relação com a autoridade. Esse é um bolsão que tem muito a ver com a necessidade de terapias, da psicologia, porque nós não sabemos muito lidar com a autoridade na nossa vida. Seja nós como autoridade, seja autoridade sobre meu filho, minha filha, sobre meu empregado, minha empregada, meu aluno, minha aluna. Enfim, é muito importante que eu resolva e decida que tipo de autoridade eu quero ser. Para compreender isso um pouco melhor, existem 3 regras com que qualquer tipo de autoridade tem se mantido na forma dominante ao longo da história da humanidade: culpa, medo e competição. Essas 3 rédeas têm sido as rédeas que qualquer tipo de autoridade tem usado para manter os outros seres sob sua dominância. Autoridade não significa dominância. Significa simplesmente você estar numa posição na qual você vai influenciar outras pessoas, ou na posição em que você vai ser influenciado por outras pessoas. Então, se você ficar atento a não utilizar o elemento de culpabilização do outro, o elemento de medo, de assustar a outra pessoa, ou de competição, você será uma autoridade realmente participativa. E se ao contrário também você permitir sobre você que te manipulem com culpa, ou que te tragam medo, ou te colocam num plano de competição, você também vai se destruir. Então não permitir isso, não permitir que façam isso com você é fundamental. Usando dessa pequena fórmula, você poderá lidar muito melhor com a autoridade, sabendo que as pessoas, na verdade, sentem e sabem quando podem ou não te manipular, e você sabe exatamente também quando você está usando elementos para manipular outros, e evitar, na medida do possível, culpabilização, medo, gerar ou se submeter ao medo ou à competição. Dessa forma, você estará lidando com a autoridade de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira mais flexível, e permitindo que, ao invés de autoridade desagregadora, aquela autoridade dominante que gera ódio, que gera raiva, você se torna uma autoridade natural, uma autoridade que as pessoas pedem que você seja, e você irá atrair uma autoridade que será aquela autoridade simplesmente da troca, aquela autoridade de uma hierarquia a qual você não se submete, mas sim que você aceita por livre e espontânea vontade. Dessa forma, lidar com a autoridade se torna bem mais fácil, bem mais tranquilo. E tomando muito cuidado com o elemento da raiva, que é um elemento de se sentir injustiçado. Se você se sentir injustiçado ou injustiçar alguém, pare, pense e procure mudar isto. Deixe claro o que você está sentindo. E dessa forma, dificilmente alguma autoridade poderá te desmembrar, ou você se tornará
uma autoridade impositiva, autocrática sobre quem quer que seja. O quarto bolsão é o bolsão da sua masculinidade ou feminilidade, ou seja, a capacidade de você expressar dentro de si e através de você mesmo o seu yang e o seu yin, assim como a natureza faz. A natureza é capaz de expressar suavidade, perfume, borboletas e, ao mesmo tempo, tempestades, terremotos e todas as formas violentas ou fulminantes de expressão dessa natureza. Saber lidar com a sua masculinidade ou com a sua feminilidade significa saber equilibrar o yang e o yin em você. A força masculina significando aquela força que vai para fora, assertiva, firme, expressiva. E a força yin é aquela força de sensibilidade, aquela força de emocionabilidade, aquela força de receptividade. Nós damos e recebemos, inspiramos, expiramos. Nós nos tornamos seres masculinos ou seres femininos. O importante é permitir que o nosso lado masculino se expresse sem destruir ou manipular o lado negativo, ou sem destruir ou manipular o lado que é também o lado feminino. Não que o feminino seja negativo, mas o feminino, ele nos leva ao que se chama dentro da eletricidade o polo positivo e o polo negativo. Negativo apenas no sentido de uma oposição na forma de expressão. A expressão do masculino assertiva, a expressão do feminino ou negativo sem a conotação negativa, significando o aspecto da sensibilidade, da receptividade. Eu dou e recebo. Então, saber dar e receber, porque ninguém dá o que não tem. Então, ao aprendermos a dar e receber, nós expressamos o nosso lado masculino, o nosso lado feminino, e é importante assumir o lado que para nós é mais adequado ao tipo de vivências que queremos ter e ao tipo de objetivo ou metas que queremos alcançar. Seja metas no sentido masculino, no sentido feminino, é se tornar como a natureza, ser capaz de gerar uma brisa suave ou uma tempestade, ser capaz de lidar com todos os aspectos masculinos do seu ser e os aspectos femininos. Compreender que todos nós precisamos dos dois aspectos com predominância de um. Sempre há a predominância de um. Então, assumir a nossa predominância sem negar o outro lado. Isso é saber lidar com sua masculinidade e ou sua feminilidade. E por fim, o último bolsão é a espiritualidade. É compreender que nós somos espíritos na matéria, que na verdade o nosso corpo, ele nada mais é do que um veículo de uma personalidade, de vivências, de experiências, de uma mente, de um ser emocional, de um ser mental e também de um ser espiritual, ou seja, a vida. A vida é algo que não tem uma consistência definida. Ela pode se expressar na forma de uma planta, de um animal, de um ser humano, e ela se renova sempre, baseada numa mesma estrutura e numa mesma forma de se ampliar e voltar para a sua própria origem. A espiritualidade é você saber
e confiar de que dentro de você existe um poder maior que a sua mente, que o seu corpo, que suas emoções, um poder que é o poder da vida, que permite que tudo que você é possa crescer em plenitude. E cabe a cada um de nós a escolha de, nos conectando com essa fonte da vida em nós, permitir que ela se expresse em cada departamento da nossa vida. E ao se expressar, fazer com que a nossa vida se torne uma vida integrada com a vida do planeta, com a vida das outras dimensões, dos reinos mineral, vegetal, animal, humano, sutil, cósmico. E a vida é pulsante. Ela inspira, ela expira, ela tem a sua autoridade, ela muda, ela tem passado, presente e futuro e ao mesmo tempo ela é eterna. Então, ao nos conectarmos com a nossa espiritualidade, com essa fonte da vida dentro de nós, nós conseguimos fazer com que os outros bolsões fluam de um para o outro de uma maneira muito mais integradora. É através dessa espiritualidade, ou seja, através desse aspecto sutil que permeia toda a manifestação física, que nós vamos encontrar a ligação, que nós vamos encontrar o amálgame, que vai permitir que todos esses bolsões, fluindo de um para o outro, transformem a nossa vida numa vida realizadora em todas as formas, em todos os níveis. E dessa forma, viver melhor se torna não só possível, mas desejável e ao mesmo tempo altamente satisfatório. E assim alcançamos a satisfação de saber e de viver cada vez melhor. Eu sou Jacques Philosophe. Amor, paz, atitude.